O pesadelo cósmico. Começa hoje, vamos mergulhar em algo absolutamente louco. Vocês veem os planetas no vosso ecrã, veem as estrelas e provavelmente pensam que é tudo bonito, pacífico e super majestoso, certo? Errado. Hoje vou mostrar-vos que o sistema solar que pensam conhecer é, na verdade, uma casa de horrores cósmica, repleta de coisas mais aterrorizantes do que alguma vez poderiam imaginar. Por isso, apertem os cintos, porque o que estão prestes a ouvir vai mudar completamente a forma como olham para o céu noturno para sempre. Não estou a brincar, isto é algo de outro nível, algo que vos vai deixar de queixo caído e que vos vai tirar o sono. Pensam que conhecem o sistema solar? Pensem novamente. Não estamos a falar de factos espaciais interessantes que o vosso professor de ciências vos contou. Não. Estamos a falar de 5 das verdades mais genuinamente aterrorizantes e arrepiantes sobre a nossa vizinhança cósmica. Isto não é para os fracos de coração. Se vos assustam facilmente, talvez seja melhor irem ver um vídeo sobre cachorrinhos ou algo do gênero, porque estamos prestes a explorar paisagens planetárias infernais, campos de radiação mortais que vos liquefazeriam em segundos, e ameaças cósmicas que fazem os filmes de terror parecerem um passeio no parque. Isto é a sério, o tipo de coisas que os cientistas sabem e provavelmente não falam em jantares. Passei uma quantidade insana de tempo com a minha equipa a desenterrar os factos mais chocantes, e posso prometer-vos que, no final deste vídeo, o vosso queixo vai cair. Vamos desvendar o véu do espaço e revelar os pesadelos absolutos que se escondem logo além da nossa atmosfera. Quero que fiquem até ao fim para todos os 5 factos, porque o último é provavelmente o mais assustador de todos, e é uma pergunta que assombra a humanidade há séculos. Esta vai ser uma montanha-russa de medo cósmico, por isso, certifiquem-se de que estão prontos para o que aí vem. E antes de mergulharmos neste abismo cósmico, tenho um desafio para vocês. À medida que passamos por estes 5 factos aterrorizantes, quero que pensem qual é o que mais vos assusta. No final do vídeo, vão aos comentários e digam-me qual é o facto mais assustador. Vou ler todos os comentários para ver o que vocês pensam. Muito bem, chega de esperar. Vamos direto ao primeiro facto horripilante sobre o nosso sistema solar. Foram avisados. Primeiro facto. O Sol, o nosso doador de vida, é uma bomba relógio. Tal como todas as estrelas, tem um ciclo de vida. Atualmente, está a queimar hidrogênio, mas isso não durará para sempre. Eventualmente, tornar-se-á uma gigante vermelha, o que significa uma catástrofe para a Terra. À medida que o núcleo se contrai e aquece, as camadas exteriores do Sol vão expandir-se, mudando a estrutura do nosso sistema solar. A Terra será apagada. A aniquilação total é garantida. O fim culmina com o nosso mundo a ser consumido pelo fogo. Isto acontecerá daqui a cerca de 5 mil milhões de anos, mas estamos num planeta com data de validade. Muito bem, passamos agora para o segundo fato assustador, e este é sobre o maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter. Quando olhamos para as imagens de Júpiter, vemos este gigante lindo e turbulento com a sua grande mancha vermelha. Parece majestoso como o rei dos planetas. Mas este rei é um tirano e preside sobre um reino de energia invisível e mortal que mataria um ser humano mais depressa do que quase tudo o resto no sistema solar. Estamos a falar dos cinturões de radiação insanos de Júpiter. Estes não são apenas um perigo menor, são um dos ambientes mais letais que alguma vez descobrimos. Como sabem, Júpiter tem um campo magnético incrivelmente potente, cerca de 20 mil vezes mais forte do que o da Terra. O nosso campo magnético é o que nos protege da radiação solar nociva, criando os cinturões de Van Allen. Mas o de Júpiter está num nível completamente diferente. É tão massivo e potente que aprisiona uma quantidade inacreditável de partículas carregadas do vento solar, eletrões e íons, e acelera-as a quase a velocidade da luz.
Isto cria uma área em forma de donut de radiação super intensa à volta do planeta, uma região do espaço que é uma verdadeira armadilha mortal. Se estivesse numa nave espacial, como nas missões Apollo, e tentasse voar perto de Júpiter, teria uma surpresa horrível. A dose de radiação dentro destes cinturões é centenas de vezes superior à dose letal para um ser humano. Estamos a falar de receber uma dose fatal de radiação não em dias ou horas, mas em questão de minutos. As partículas de alta energia atravessariam o casco da sua nave e o seu corpo, destruindo o seu ADN, as suas células e causando danos catastróficos e irreversíveis ao seu sistema nervoso central. Seria uma morte rápida e brutal. Isto não é apenas uma teoria. Cada sonda robótica que enviamos para Júpiter, como a Galileu e a Juno, teve de ser fortemente blindada com chumbo e titânio, como um tanque cósmico, apenas para sobreviver por um curto período de tempo. Mesmo com toda essa proteção, os seus sistemas eletrônicos estão constantemente a ser fritos e danificados pelo ataque implacável da radiação. A sonda Juno foi especificamente projetada para voar numa órbita polar louca, que entra e sai o mais rapidamente possível, para minimizar o seu tempo dentro das partes mais mortais destes cinturões. É assim tão terrivelmente perigoso este ambiente. A coisa mais aterrorizante sobre a radiação de Júpiter é que é completamente invisível. Não veria nada. Não há luzes a piscar, nem sinais de aviso. Num momento estaria a olhar para as belas e turbulentas nuvens de Júpiter, e no seguinte, as partículas estariam a destruir silenciosamente o seu corpo a nível molecular. Sentiria uma onda súbita de náuseas, confusão e dor à medida que os seus sistemas começariam a falhar. É um carrasco silencioso e instantâneo à espera no vazio do espaço. Este campo de morte invisível é o que torna Júpiter tão singularmente aterrorizante. Vamos analisar os números, porque isto é insano. A dose de radiação perto de Júpiter pode atingir até 100.000 rads por dia. Para contextualizar, uma dose de cerca de 500 rads é suficiente para matar uma pessoa, ou seja, está a ser exposto a uma dose 200 vezes superior ao limite letal todos os dias, mas piora. Os eletrões mais energéticos nos cinturões de Júpiter são tão potentes que estão constantemente a criar o que se chama radiação de travagem ou Bremsstrahlung. Isto acontece quando os eletrões embatem no casco de uma nave espacial, criando uma chuva secundária de raios X e raios gama de alta energia dentro da nave. Então, mesmo com blindagem, a própria blindagem torna-se uma fonte de radiação mortal. Esta radiação não fica só perto de Júpiter. O campo magnético do planeta é tão enorme que se estende por milhões de quilômetros no espaço, até além da órbita de Saturno. Isto chama-se magnetocauda, e é como uma cauda de dragão gigante e invisível a varrer o sistema solar, bombardeando tudo no seu caminho com partículas mortais. Júpiter está ativamente a poluir a sua vizinhança cósmica com radiação letal. Não é um perigo passivo, é agressivo. Qualquer futura missão ao sistema solar exterior tem de traçar cuidadosamente o seu percurso para evitar esta região mortal do espaço. Então, enquanto sonhamos em enviar humanos para explorar os planetas exteriores, Júpiter ergue-se como um guarda-fronteiras colossal e radioativo. Antes de sequer pensarmos em chegar às suas fascinantes luas, como Europa, com o seu potencial para a vida, teríamos de resolver o problema de sobreviver a uma viagem através deste inferno invisível. A tecnologia necessária para proteger suficientemente uma tripulação humana deste tipo de radiação está muito além de tudo o que possuímos atualmente. Júpiter é o rei dos planetas, mas é um rei que mata qualquer visitante que se aproxime demasiado. E se pensa que o espaço em torno de Júpiter é mau, imagine o que é para as suas luas interiores. As 4 maiores luas, Io, Europa, Ganímedes
e Calisto estão todas a orbitar profundamente dentro destes cinturões de radiação mortais. Estão constantemente a ser bombardeadas, 24/7, por esta corrente insana de partículas de alta energia. As superfícies destas luas estão entre os locais mais irradiados de todo o sistema solar. É um nível de radiação que faria a superfície de Marte ou da nossa própria Lua parecerem um paraíso em comparação. Isto tem profundas consequências para estes mundos. Comecemos por Io, a mais próxima das quatro. Io recebe a dose de radiação mais intensa, algo como 3.600 rem por dia. Repito, 500 rem são letais para um ser humano. Isto significa que, se estivesse na superfície de Io sem qualquer proteção, receberia uma dose fatal de radiação em menos de 1 minuto. A superfície de Io é tão radioativa que é considerada completamente estéril. O constante bombardeamento de partículas provavelmente destruiu quaisquer moléculas orgânicas complexas que pudessem ter existido lá, tornando-o um lugar incrivelmente hostil para a vida como a conhecemos. A seguir vem Europa, a lua que deixa os cientistas tão entusiasmados por causa do seu oceano subsuperficial. Mas a superfície de Europa também é uma armadilha mortal. É bombardeada com cerca de 540 rem de radiação por dia. Isso significa que um astronauta desprotegido receberia uma dose letal em cerca de 24 horas. Qualquer vida potencial em Europa teria de estar escondida profundamente sob a sua espessa camada de gelo, onde a água poderia protegê-la da radiação mortal vinda de Júpiter. A superfície em si é um deserto radioativo e esterilizado. Para procurar vida, teríamos de perfurar quilômetros de gelo apenas para nos afastarmos das condições superficiais letais. Esta radiação também tem um efeito visível. As partículas chocam contra as superfícies geladas de luas como Europa e Ganímedes, separando moléculas e alterando a sua composição química. É o que dá a certas partes de Europa aquela cor castanho avermelhada. É literalmente o resultado do gelo a ser pulverizado e quimicamente alterado pela radiação implacável. Júpiter não está apenas a banhar as suas luas num campo de energia mortal, está ativamente a marcar e a reescrever as suas superfícies. É um processo constante e violento que tem acontecido durante milhares de milhões de anos, moldando estes mundos nos lugares torturados que são hoje. Então, o que significa tudo isto para o futuro da exploração espacial? Significa que Júpiter é a barreira final. Durante décadas, sonhamos em enviar astronautas para o sistema solar exterior. Temos estas visões incríveis de aterrar na superfície gelada de Europa, perfurando o seu oceano escondido e descobrindo vida extraterrestre. O nosso terceiro fato assustador leva-nos a Vênus, o chamado planeta irmão da Terra. Este planeta é absolutamente insano. É puro, terror sem filtros, é esmagado instantaneamente. A pressão atmosférica é mais de 90 vezes mais forte do que na Terra. É obliteração instantânea. Mesmo as sondas super resistentes não duram muito tempo. A temperatura da superfície é quente o suficiente para derreter chumbo. Vênus é o planeta mais quente por causa do seu efeito de estufa descontrolado. Chove literalmente ácido sulfúrico altamente corrosivo. Este é, sem dúvida, o lugar mais infernal de todo o sistema solar. Praticamente não há água em Vênus. Vênus não é o irmão da Terra, é o pesadelo da Terra. O nosso sistema solar é um campo de tiro cósmico, e a Terra é um alvo. Somos constantemente bombardeados por rochas espaciais, a maioria a arder como estrelas cadentes. Estamos a voar através de detritos antigos da formação do sistema solar. Olhem para a Lua, coberta de crateras de colisões passadas. Os dinossauros não viram o que aí vinha. Há 66 milhões de anos, um asteroide com 10 quilômetros de largura pôs fim ao seu reinado. A nuvem de Oort, uma camada distante de objetos gelados, envia cometas na nossa direção.
Estes cometas de longo período são quase impossíveis de prever, oferecendo pouco aviso. Mas, pela primeira vez, conseguimos ver a ameaça e, potencialmente, fazer algo. A defesa planetária é agora um campo real, a trabalhar para proteger a Terra. A missão DART da NASA alterou com sucesso a órbita de um asteroide. Estamos numa corrida contra o tempo para encontrar ameaças antes que elas nos encontrem. Bem, para o nosso último e possivelmente mais surpreendente e assustador facto, temos de fazer uma pergunta simples. Estamos sozinhos no universo? Esta pergunta tem duas respostas possíveis, e honestamente, ambas são aterradoras à sua maneira. Comecemos pela ideia de que não estamos sozinhos. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem centenas de milhares de milhões de estrelas. E existem centenas de milhares de milhões de galáxias no universo observável. Os números são tão massivos que parece estatisticamente impossível que a Terra seja o único planeta com vida. Deveriam existir civilizações extraterrestres por todo o lado, certo? Isto leva-nos ao chamado paradoxo de Fermi. O físico Enrico Fermi perguntou, basicamente, se existem tantas civilizações alienígenas potenciais por aí, por que é que não vimos nenhuma prova da sua existência? Sem sinais de rádio, sem megaestruturas alienígenas gigantes, sem naves espaciais a aparecer para dizer olá. O universo é incrivelmente antigo, com cerca de 13.800 milhões de anos. Tem havido tempo mais do que suficiente para as civilizações surgirem, desenvolverem viagens interestelares e colonizarem toda a galáxia. No entanto, quando olhamos para o céu, tudo o que vemos é silêncio. Um silêncio cósmico assustador que é incrivelmente inquietante. Este silêncio é o que torna a ideia de vida alienígena tão assustadora. Onde é que estão todos? Estarão eles a esconder-se de nós? Ou pior, estarão a esconder-se de outra coisa qualquer? Uma possibilidade aterradora é a teoria do grande filtro. Esta teoria sugere que existe algum tipo de barreira ou desafio universal que é tão difícil de superar que impede quase todas as civilizações de se tornarem interestelares. Talvez seja um desafio tecnológico que ainda não enfrentamos, ou um evento natural como um surto de raios gama, ou talvez as civilizações se autodestruam inevitavelmente antes que possam alcançar as estrelas. A parte mais assustadora da teoria do grande filtro é descobrir onde estamos em relação a ele. Já passamos o grande filtro? Talvez o salto de organismos unicelulares para a vida complexa seja o filtro, e sejamos um dos poucos sortudos que o conseguiram. Ou, e esta é a opção aterradora, estará o grande filtro ainda à nossa frente? Haverá algum desafio futuro à espera da humanidade que tenha aniquilado todas as outras civilizações avançadas antes de nós? O silêncio do universo pode ser um sinal de aviso, um cemitério cósmico a sussurrar que o nosso futuro está condenado. Vamos aprofundar uma das explicações mais arrepiantes para o paradoxo de Fermi, a teoria da floresta escura. Esta ideia vem de um romance de ficção científica, mas é tão plausível que tira o sono a astrônomos e filósofos. A teoria propõe que o universo é como uma floresta escura, cheia de caçadores silenciosos. Nesta floresta, cada civilização é uma ameaça potencial para todas as outras civilizações. Porque nunca se pode ter a certeza das intenções de outra civilização, a estratégia de sobrevivência mais segura é permanecer completamente em silêncio e escondido. Não te atrevas a fazer barulho. Pensa nisso da perspectiva de um extraterrestre. Se detetares outra civilização, não tens ideia se serão amigáveis ou hostis. Se forem hostis, podem aniquilar-te. Mesmo que pareçam amigáveis agora, podem tornar-se hostis no futuro à medida que desenvolvem novas tecnologias. Como a comunicação interestelar leva décadas, séculos ou até milênios, não há como ter uma conversa real e construir confiança. Estás perante uma escolha terrível: arriscar a tua própria extinção ao revelar-te,
ou garantir a tua própria sobrevivência, eliminando a outra civilização antes que ela te possa eliminar a ti. De acordo com a teoria da Floresta Escura, qualquer civilização que seja tola o suficiente para transmitir a sua existência para o cosmos é como uma criança perdida a gritar na floresta. Estão imediatamente a revelar a sua localização a todos os predadores da floresta. Os caçadores, que têm permanecido em silêncio para sobreviver, verão este novo sinal como um recém-chegado ingênuo ou uma ameaça potencial. A ação mais lógica e segura para qualquer um deles é destruir a civilização barulhenta o mais rápido e silenciosamente possível, só para garantir. É um jogo aterrador de sobrevivência cósmica, onde a primeira regra é nunca revelar a tua localização. Isto coloca todos os nossos esforços para contactar inteligência extraterrestre, como as mensagens que enviamos nas sondas Voyager ou os sinais de rádio que transmitimos para o espaço, sob uma nova e aterradora luz. Podemos não estar a enviar um olá amigável, podemos estar a acender uma fogueira gigante no meio da floresta escura, a gritar: aqui estamos vulneráveis. O silêncio que observamos no universo pode não ser porque não há ninguém lá fora. Pode ser porque todos os outros são inteligentes o suficiente para ficar calados, e nós somos os únicos tolos o suficiente para estar a gritar. Certo, exploramos a ideia aterradora de que não estamos sozinhos e que os alienígenas podem ser hostis ou estar escondidos. Mas agora, vamos considerar a outra resposta à pergunta, que é, à sua maneira, igualmente assustadora. E se estivermos totalmente sozinhos? E se, em todo este vasto e extenso universo, com os seus trilhões de galáxias e septilhões de estrelas, este pequeno planeta azul-verde for o único lugar onde a vida alguma vez se estabeleceu? E se formos os únicos seres pensantes, sensíveis e conscientes em toda a existência? Isso é um pensamento solitário e horripilante. Se estivermos realmente sozinhos, isso significa que todo o universo fora da Terra é um deserto estéril e vazio. Todas aquelas nebulosas bonitas, galáxias em espiral e planetas fascinantes são apenas coleções sem sentido de gás, poeira e rocha. Não há mais ninguém para testemunhar a beleza de uma supernova, ninguém para ponderar os mistérios de um buraco negro, ninguém para criar arte, música ou ciência. Toda a história cósmica, com toda a sua grandeza e complexidade, está a desenrolar-se para um teatro vazio. O universo seria um colossal desperdício de espaço, e nós somos o seu único público. O peso desta possibilidade é esmagador. Significa que toda a esperança, toda a consciência, todo o riso e todas as lágrimas em todo o universo estão confinados a este único planeta frágil. Se falharmos, se nos levarmos à extinção através da guerra ou das alterações climáticas, ou por não conseguirmos parar um asteroide, então o universo perde a sua única faísca de consciência para sempre. A luz do pensamento e da maravilha apagar-se-ia, e o cosmos voltaria a ser uma máquina sem mente e sem propósito. A pressão é imensa. Todo o sentido do universo repousa sobre os nossos ombros. Esta ideia torna a nossa existência incrivelmente preciosa e incrivelmente precária. Não haveria nenhuma raça alienígena avançada para vir e salvar-nos de nós próprios. Não haveria sabedoria cósmica a herdar de civilizações mais antigas. Estamos por nossa conta, um pequeno e solitário milagre num vazio infinito e silencioso. Temos de descobrir tudo por nós próprios, e se errarmos, é o fim. Fim de jogo para a única chance de consciência de todo o universo. Esse nível de responsabilidade cósmica é francamente aterrador. Então, qual é a verdade? O universo é uma floresta escura cheia de predadores silenciosos ou é um vasto deserto vazio onde somos o único oásis de vida? A parte mais assustadora de tudo é que simplesmente não sabemos e talvez nunca saibamos. Estamos presos num estado de profunda incerteza cósmica. Enviamos os nossos sinais para o vazio, e a única coisa que volta
É o eco das nossas próprias perguntas. Esta incerteza em si é uma fonte de profunda ansiedade. Estaremos a gritar para uma sala vazia ou estaremos a alertar um monstro escondido para a nossa presença? Este é o derradeiro horror cósmico. Não se trata de sustos ou monstros no sentido tradicional. É sobre a compreensão crescente da nossa própria insignificância face ao vasto e insondável cosmos. O universo não se importa conosco. Opera com princípios e escalas de tempo que estão além da nossa compreensão. Quer esteja cheio de vida ou completamente vazio, qualquer uma das realidades nos força a confrontar algumas verdades muito desconfortáveis sobre o nosso lugar no grande esquema das coisas. Estamos à deriva num oceano cósmico, sem mapa e sem ideia se existem outros navios por aí, ou se são amigos ou inimigos. Todas as noites, quando olhas para as estrelas, estás a olhar para este grande mistério. Cada ponto de luz pode ser um sol com os seus próprios planetas, a sua própria vida, as suas próprias civilizações com histórias 1.000 milhões de anos mais longas que as nossas. Ou pode ser apenas uma bola estéril de gás em combustão, rodeada por rochas mortas. Não temos como saber. Isto força-nos a viver com um medo existencial fundamental. Somos como personagens numa história que não conhecem o gênero. É uma história de contacto heróico, uma história trágica de sobrevivência solitária, ou uma história de terror onde somos as próximas vítimas? Em última análise, a busca por vida alienígena é uma busca por nós mesmos. Isso obriga-nos a fazer as maiores perguntas. O que significa ser humano? Qual é o nosso propósito? E qual é o nosso futuro? As respostas podem ser magníficas, ou podem ser a coisa mais aterrorizante que alguma vez descobrimos. O facto de o universo guardar estes segredos e poder nunca os revelar é o quinto e último facto assustador sobre o nosso sistema solar e o cosmos além. A verdade está lá fora, mas pode ser uma verdade que não queremos saber. E pronto! 5 dos factos mais assustadores, mais aterradores sobre o nosso sistema solar. Desde o nosso próprio Sol a transformar-se num monstro devorador de planetas, a radiação assassina de Júpiter, o inferno de Vênus, asteroides exterminadores de planetas e o silêncio arrepiante do universo. É um milagre estarmos aqui. Não sei quanto a vocês, mas eu vou precisar